Porque na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda a ler, porque eu estou sem lente aqui. Está escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Só até aí tá bom. Só até aqui? Então você vê. Saíram do meio, do nosso, mas não eram... dos nossos. Porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Eles nos traíram. Tá. Você entendeu? Como se fala o seguinte, olha, o fulano de tal, a gente é parceria, mas esse saiu da empresa porque ele era traído. Paquito. Vamos usar o Paquito tá aqui ainda, Paquito né? tá aqui. Tá no 1000 aí, né? Aqui, mas não vai mil ainda, passará, 2000 não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Era em geral. A gente sabe pela história que tinha Cerinto, tinha Polícrates e outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas. Os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes? Dissidentes do cristianismo. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam ir contra o que estava nos livros gerais. Nos e livros por isso oficiais. Foram tirados. Exatamente. Agora olha o que Paulo fala, que eu li João, né? A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio, quebra de aliança. Tá. Ora, a primeira condição, a condição sine qua non para morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non para cometer um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão. Tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar. Só pode adulterar quem é pode casado. Não. Só, em tese, sim, só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em grego... Mas ele não estava falando dessa época. Dessa época. Ele falou é porque Paulo, quando fala virar a grande apostasia... Não está falando lá no final? Não, aí eu vou chegar porque do final, tá? Paulo, quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virá a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo fala justamente... Peraí, não, eu estava na carta errada aqui. Paulo fala aqui, olha... Lê para mim aqui o verso... Ninguém de um modo, a partir do verso 13 aqui. 13? 3. 2 Tessalonicenses 2, 3 em diante. Finalmente, irmãos? Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que aqui o 2 você leu aqui mesmo? Eu li o 3. 2 verso... 2 verso 3. 2 verso 3. Capítulo 3, 2 verso 3. Aham. Cadê aqui? 4, 2... Pode ler o verso 2 se você quiser. 2. Aham. Pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Ah, é? Dando a entender que o dia do Senhor... É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus já aconteceu. Ele falou, tem gente que está falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele está explicando. Por quê? Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá. Isso, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá. Sem que, primeiro, venha a apostasia. Isso. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O 4 também? Isso, pode ler. O qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Isso. apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Mais um versículo, mais um. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Você sabe o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é, porque estamos levantando provas. Tá. É isso que está segurando de a gente revelar quem é. Mas quando a gente reunir as provas, nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem, quando eu reunir as provas, eu vou revelar quem está nos roubando, é porque o roubo já está começando agora. Sim. Então, esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já tá. Porque ele falou, Agindo. ele não estava revelado, mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembra o que João também falou lá, isso foi Paulo, né? João falou o seguinte, esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Então, fechando isso com o Apocalipse, esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo, alguns rompendo, no futuro, eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo, que era o Império Romano. E passariam a perseguir o cristianismo. Então, os primeiros pais da igreja, Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu um pouquinho na Tanto época tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e é isso aí. Mas não era César, porque lembra que ele é aí que tá, o anticristo não pode ser César, Por quê? porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não, o César já era o inimigo. O César já era o inimigo, é alguém que me trai para juntar com o inimigo. Exato. Aí, na época de Agostinho de Hipona, Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja, graças a Constantino. Aí ele escreveu a Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Então, Agostinho falou assim, não, na verdade, a união da igreja com Roma é uma coisa boa. Só que a igreja começou o quê? A perder a fé em algumas importantes ensinos apostólicos. Foi bom porque espalhou pro mundo inteiro, mas muita coisa foi se perdendo. E quando a igreja passa por 3 fases, primeira de Constantino, que dá prestígio à igreja, depois de Clovis, em 508 de nossa era, Constantino 321 a.C., depois de Cristo, perdão. Depois vem Clovis, 508, que dá um exército. Depois vem Justiniano, em 538, que dá o poder. Aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus. Começou a perseguir os judeus, perseguiu os albigenses, os cátaros, a igreja foi perseguindo. E interessante que no próprio catecismo, há um ensino que está perpetuado no catecismo, que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa, um falso Papa. Já ouvi essa tese aí. Você entendeu? A tese católica. E isso foi ficando. Quando veio a Reforma Protestante, 1517, século XVI, Lutero continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma, é um cristão apostatado que vai juntar poder e religião e Estado para poder se opor a Deus em nome de Deus. Percebeu que trocadilho? Vai se opor a Deus em nome de Deus. Calvino também entendeu assim, Zwinglio, João Hus, depois Wesley, que fundou o metodismo, até os irmãos morávios, todos, assim, tal. Aí, quando chegou no final do século XIX, 2 padres dominicanos, eu vou lembrar o nome do principal deles agora, tá, daqui a pouquinho vai vir, eles, para tirar um pouquinho o foco, porque estava muito assim, se é Roma, então o papado é o Papa e tal, eles tiraram o foco que o anticristo, na verdade, não tinha nada a ver com Roma, que o anticristo era Nero. E começaram a jogar. Foi aí que surgiu pela primeira vez a interpretação pretérita do Apocalipse. Não, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o passado. A besta do Apocalipse é Nero, para tirar o foco. E alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco. Aí você tem o Darby, que foi um dos primeiros a pregar que o anticristo, na verdade, não tem nada a ver com Roma, que o anticristo vai ser alguém ligado à Europa e com Israel. Aí Israel começou a aparecer. Depois do Darby, que ele fez até uma Bíblia anotada, você teve a Bíblia de Scofield,
que começou a falar não é Israel, é o foco, é Israel, é o foco. Depois de você teve B.E. Alexander, depois você tem, vou lembrar, tem o Tim LaHaye, é mais recente, mas antes do Tim LaHaye tem o Hal Lindsey. Aí, essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico, os protestantes abraçaram isso com força, ela ganhou cinema, ganhou livros. Então hoje uma grande parte dos evangélicos, que é um braço mais recente do protestantismo, que o protestantismo histórico são os batistas, os presbiterianos, luteranos. Aí depois você tem outras igrejas, o movimento pentecostal, da Azusa Street, eles começaram a abraçar. Essa visão agora, que está muito em voga, diz que haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação. A igreja vai ser arrebatada. E quem vai ficar para trás? Pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Porque os judeus têm que ficar para trás para se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica para trás são os judeus. Isso é antissemita. Quem fica aqui para se lascar e o anticristo será alguém. Aí começam as hipóteses. Na época da União Soviética, da Guerra Fria, era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Soviética. Então o anticristo é um soviético. Muitos filmes, o anticristo é um soviético. A bola da vez agora é a China. Agora tem gente que acha que o anticristo é a China e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no vale do Armagedon. Que tivemos lá, né? Exatamente e tal. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam assim, eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo. Por algumas razões bem rápidas. Primeira delas, isso é uma invenção do século XIX para cá. Finalzinho do século XIX. Você entendendo? Os cristãos de todas as eras, nenhum deles reconheceu isso. A questão da igreja ser arrebatada, que a volta de Jesus é um... Não, se você perguntar dos grandes reavivamentos dos Estados Unidos para trás, Spurgeon, todos os grandes pregadores, Dwight Moody, e ali para trás, Calvino, Lutero, depois mesmo pegando os autores católicos, São Boaventura, Agostinho, até chegar no momento apostólico, nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos. Ah, é? Nenhum deles tem. Nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada. Todos, de maneira uníssona, incluindo os católicos, diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível, que todo olho o verá. Até o credo católico diz, né, havia a julgar vivos e mortos. E se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores, como por exemplo Billy Graham, eles ensinavam a volta de Jesus literal no céu com poder e grande glória. Então eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando para Israel. Alguns falam, mas está tudo cumprindo, Rodrigo, olha bem, está justamente a China e a União Soviética, Israel e Estados Unidos de um lado de cá se cumprindo, olha, está cumprindo, só que cuidado, a gente tem que olhar, mas com parcimônia, porque algumas coincidências também cumprem. Quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, eu tenho, não tem porque eu já me desfiz de vários livros, mas eu tinha um livro lá, que foi escrito por um autor descalhamaço evangélico, um pregador famoso, dizendo que Saddam Hussein era o anticristo, ele que era a besta, e ele pegava a passagem e falava assim, caiu a grande Babilônia, e pegava justamente os trechos de jornal onde onde Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia. Olha, tá vendo? A Bíblia fala da Babilônia. Eu tenho um grande amigo que eu respeito muito, ele falou, não, mas veja bem, a besta tem que ser a China, porque o dragão vermelho é símbolo da China. Mas tem vários países que têm símbolo da China. Tem que tomar cuidado mesmo, porque tem sinal para tudo quanto é lado. Tem tudo quanto é lado. Lembro o Charge, eu tô tentando lembrar que tinha o Zé Apocalipse. Eu esqueci quem que era o cartunista que fazia o Zé Apocalipse. Você que é do métier, de repente até lembra. Não era o Caruso. Dá uma olhada, vê se é. O Zé Apocalipse. Quem que era o cartunista?
esse cartunista, eu lembro que tinha uma tirazinha que tinha o Zé Apocalipse gritando assim, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Ele, né? Ronald Reagan é a besta do Apocalipse. Aí ele encontra com a... Aí o outro falou assim, ei, mas você não falou que a besta do Apocalipse antes era o fulano de tal? Ele falou, não, é porque eu trabalho com a versão atualizada dela, né? Então, já... Hã? Do Glauco. É o Glauco. Cada hora tem uma besta do Apocalipse. Então, olha, Nostradamus já foi chamado de besta do Apocalipse, Hitler, Napoleão, o Steve Jobs, o carinha lá do o Windows. Macron, Emmanuel Macron, Como chama lá? o do Microsoft? Gente, o Bill Gates. Bill Gates. O Macron da França. Então, agora também já estão pensando... Aquele Papa, não esse, o anterior também. Né? Agora o Putin. Então, quer dizer, eu prefiro ficar com esse lastro que eu tenho na história do cristianismo. Então, para mim, quando a igreja se juntou com Roma, eu digo isso aqui com muito respeito aos católicos, quando a igreja se juntou com Roma e começou a matar em nome de Deus, cercear liberdades em nome de Deus, proibir a Bíblia do povo, e não estou inventando isso aqui, gente, há livros católicos que provam isso aqui. Você tem o sino de, acho que é de, eu quero lembrar de Toulouse, que falava assim, nós proibimos que os cristãos tenham a Bíblia. Foi só depois do Concílio Vaticano II que a igreja teve um movimento do aggiornamento, para usar a frase do Papa João XXIII, que ele já escreveu as encíclicas sociais. E aí veio o Pio VI, que aí, o Paulo VI, aliás, Pio VI foi na época da guerra, o Paulo VI, que aí a igreja começa a se abrir para o mundo, e aí param as missas de ser em latim, começa a ser na língua vernácula. Vira de frente para as pessoas, exatamente. Meu pai falou que era de costas, né? Era de costas. E então o Concílio Vaticano II que deu essa versão mais light para a igreja, onde você tinha Karl Rahner, que era amigo de Karl Barth, que era protestante. A igreja começa com os movimentos ecumênicos, mas antes disso, né,